Prezadíssimos irmãos, pela bondade de Deus, estamos neste domingo, dia 16, iniciando o nosso culto desta noite, agradecidos a Deus por essa oportunidade, também agradecidos a Deus pelos irmãos que vão, numa outra ocasião, abrir o culto e acompanhá-lo, ou até rever, né? Alguns tendo ouvido, querem ouvir depois, rever alguma coisa já aprendida, vista no culto. Nós louvamos a Deus por tudo isso e porque estamos nessa noite reunidos nessa maneira que nos é possível, nesse momento pelo menos. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, pela essa atividade da manhã, a palavra do pastor Samuel, a escola dominical, enfim, esse momento que a gente está passando e agora vamos trabalhar esse momento que estamos aqui juntos. Deus a todos abençoe. E que haja um crescimento nessa noite, um desejo bom, agradável ao Senhor de louvar e bendizer o seu santo nome. Com essas palavras vamos pedir o nosso PIB em forma, a nossa PIB em ação, para que possamos estar instruídos a respeito daquilo que temos de fazer. Já tenho dito algumas vezes que às vezes alguns pedidos de oração aparecem no PIB em forma porque chegam para a gente depois que a gente já fechou os trabalhos aqui do culto. Então, ouçamos e vamos ver o PIB em forma. Este é o PIB em forma. Quarta, dia 19, a meditação bíblica estará sob a responsabilidade do pastor Elias. O estudo bíblico será sobre as lições da vida de Sara. Seguimos com a programação para o mês do lar, promovido por Mulher Cristã em Ação. A próxima atividade será dia 18, próxima terça-feira, em pequenos grupos. Horários variados a escolher. Acompanhe as orientações. 17º Congresso da Família, próximo fim de semana, sábado e domingo. Estamos preparando um banco para cada família, cumprindo os protocolos. Teremos renovação de votos. Atenção, só temos 80 vagas. 17º Congresso da Família, investindo no amor em família. Dia 22 e dia 23. No dia 22, às 16 horas, na plataforma do Zoom, as crianças. Às 17h30, adolescentes, jovens, casais. E se você não se enquadra nestes três, pode vir também, porque temos uma oficina especial para você. Queridos, no dia 23, nós teremos o culto de renovação de votos familiares presencial às 10h15 na nossa igreja. Então nós precisamos que você faça a inscrição da sua família. Quando você se inscrever, coloque o nome de todos os membros da sua família, porque nós estaremos reservando um banco por família, com todos os protocolos de segurança. Nós celebraremos ao nosso Deus no 17º Congresso da Família. Vamos juntos investir no amor em família, na sua família, na família de Deus. Vem conosco! Conselho Administrativo da Igreja. Reservem a data, 18 de maio, 20 horas. Atenção para este novo horário. Em junho, primeiro domingo, dia do leigo. Nossos pregadores. Culto da manhã, Hudson Rubem de Oliveira Melo Júnior. Culto da noite, Neuzir Anísio da Silva Júnior. PGM. Você já faz parte de um? Este é um precioso momento de crescimento e compartilhamento. Participe, você vai gostar. Convite. Estamos preparados para receber até 80 pessoas para o culto presencial aos domingos pela manhã. Ore e decida. Este foi o PIB Informa.
Vamos nos dirigir a Deus em oração? Então, vamos orar ao Senhor acompanhando a irmã Heleneia Quirino. Ela nos conduzirá no momento dessa primeira oração. Oremos com a irmã Heleneia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, o privilégio, Senhor, de estarmos participando, Senhor, deste culto, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Agradecemos também porque, Senhor, através dessa pandemia toda que está assolando, Senhor, no mundo, Pai, e Tu tem nos guardado, Tu tem nos preservado, Senhor, e Tu tem dado as condições para continuar com o Teu trabalho, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Agora, Senhor, queremos entregar este culto, Senhor, que está iniciando nas Tuas mãos, Senhor, e fica conosco no decorrer de todos os trabalhos que vai ser elaborado nesta noite, Senhor. Esteja com cada irmão da nossa igreja, Senhor, visite cada um, visite aqueles enfermos, aqueles que não podem estar aqui, Senhor. Também, Senhor, consola o coração daqueles enlutados, Pai, mas que Tu possa estar abençoando cada um de nós, Senhor. Fica conosco no decorrer deste culto, são essas bênçãos que já te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma leitura bíblica de um texto muito conhecido, muito próprio também para essa hora. Salmo 121. Livro dos Salmos, o de número 121. Livro dos Salmos, o Salmo de número 121. Acho que muita gente sabe de memória, né? Mas vou ler aqui calmamente. Diz o texto do Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará, nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo o mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos, com essa palavra no coração, cantar Castelo Forte é Nosso Deus. O texto tratou disso, uma rocha firme, alguém que nos abraça, nos recebe. O Senhor é a nossa rocha forte, é o nosso castelo. Castelo traz a ideia de segurança, né? Assim, um lugar bem guardado, bem protegido, bem forte. Então, Castelo Forte é o que vamos cantar agora, porque Castelo Forte é nosso Deus. Logo em seguida, nós estaremos cantando a música que é música tema do mês de maio, que tem por título O Tempo da Promessa. Essas duas canções, o hino e essa bela música também, que é do mês de maio, cantemos bem inspirados e bem motivados. A sua igreja amada.
podemos confiar e saber que estamos guardados sob as mãos poderosas do nosso Deus. Vamos cantar? Se o medo me cercar e a dor me sufocar para destruir meus sonhos, se a resposta demorar, sei que posso confiar no controle, o meu Deus está. Não importa a situação, vou manter a fé no coração. Com meu Deus vou vencer. O tempo da promessa em minha vida vai chegar. Parece impossível, mas eu vou perseverar. Tudo vai passar, meu Deus cumprirá, e um novo cântico eu vou cantar. Se o medo me cercar e a dor me sufocar para destruir meus sonhos, se a resposta demorar, sei que posso confiar no controle, o meu Deus está. Não importa a situação, vou manter a fé no coração. Com meu Deus vou vencer. O tempo da promessa em minha vida vai chegar. Parece impossível, mas eu vou perseverar. Tudo vai passar, meu Deus cumprirá, e um novo cântico eu vou cantar. Não existe outro Deus? Não existe outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Não existe outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O tempo da promessa em minha vida vai chegar. Parece impossível, mas eu vou perseverar. Tudo vai passar, meu Deus cumprirá, e um novo cântico eu vou cantar. E um novo cântico eu vou cantar. E um novo cântico eu vou cantar. Depois dessas duas expressões, nós temos o versículo do mês. Nesse período, seguindo a nossa declaração doutrinária, nós estamos trabalhando a ideia de igreja. Então, um texto que apoia essa palavra, essa verdade que a gente abraça, é Mateus 18, 18, que diz assim: em verdade vos digo,
tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. A igreja como agente de proclamação da fé. Proclamação da fé, uma vez aceita, você é inscrito no livro da vida. Por isso, como igreja, vamos trabalhar a nossa missão de anunciar para que então, em Cristo, sejamos ligados na eternidade para todos, sempre. Dito isso, meus amados, passemos ao momento de dedicação de vidas e bens. Então, nessa hora, vamos nos dirigir a Deus em oração. Nós vamos orar depois de entregar o nosso coração, a nossa dedicação e aceitar com Deus o compromisso de que neste mês, mais uma vez, estaremos sustentando a igreja, seja com os nossos dízimos, seja com dízimos e ofertas, seja com as ofertas, enfim, aquilo que Deus colocar no seu coração. Então, após esse momento de meditação com a música que vai seguindo, nós vamos então entregar nossos corações ao Senhor e em seguida a irmã nos dirigirá em oração. Nosso Deus e nosso Pai querido, amado Deus, te dou muitas graças, nosso Deus, nesse dia, porque é um dia que tu tem dado muitas bênçãos a cada um de nós. E te agradecemos porque estamos com vida e com saúde, para te agradecer, para te louvar e para sempre estar lendo a tua palavra, Senhor, buscando a tua presença. Nós te agradecemos, nosso Deus, pelos dízimos e as ofertas que foram entregues nesta igreja neste dia, tanto na parte da manhã como agora na parte da noite. Nós somos gratos a Ti e que os dízimos e as ofertas que foram entregues possam ser multiplicadas nas Tuas mãos, porque Tu é o dono do ouro e da prata e nós entregamos tudo nas Tuas mãos, que Tu é o Deus Todo-Poderoso. Muito obrigada por tudo. Abençoa essa igreja, abençoa toda a membresia dessa igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para o momento de intercessão que temos cada domingo, eu tenho usado alguns pastores, os ministros da igreja, e agora nós vamos acompanhar o pastor Luiz Fernando da Silva Mourão, que nos falou quarta-feira, para orar de maneira intercessória por aqueles pedidos que na quarta-feira fiz e que muitos estão ainda no seu coração e os seus próprios pedidos, as suas próprias necessidades. Então, nosso momento de intercessão conduzido pelo pastor Luiz Fernando. Oremos então, acompanhando o nosso irmão pastor Mourão. Pai querido, Pai amado, mais uma vez na Tua presença, queremos Te agradecer por mais um dia que Tu nos concede, pelo Teu cuidado com a nossa família, pela Tua bênção sendo derramada sobre nós dia após dia. Pai, neste culto nós queremos colocar diante de Ti a vida de cada pessoa que está precisando da intervenção
de uma intervenção sua, do teu poder vindo sobre ela. Senhor Deus, visita cada lar, visita cada família, sê com as suas dificuldades, Senhor Deus, opera com o teu poder, derramando uma unção de cura sobre a vida daqueles que estão enfermos, derramando uma unção de ânimo e de vontade de voltar a agir sobre aqueles que estão desanimados e principalmente, Senhor Deus, aqueles que ainda não tomaram uma decisão ao teu lado, que esse tempo de tanta preocupação, de tanta incerteza, possa ser um tempo onde eles possam entender a necessidade que tem de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Pai querido, vem com providência sobre a nossa nação, Senhor. Vem com providência sobre o nosso estado, sobre o nosso município. Dê sabedoria aos governantes nas decisões que precisam tomar. E que o Senhor possa visitar tanto os médicos quanto os enfermeiros, todas aquelas pessoas que trabalham nos hospitais, aquelas pessoas que trabalham em ambulâncias, possam ser revestidas com o Teu Santo Espírito, Senhor, protegidas por Ti, para que possam continuar servindo e ajudando as pessoas que estão necessitadas nesse momento. Cuida de cada um de nós, abençoa esse culto que estamos Te prestando. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Com muito prazer, eu quero chamar para cantar nessa hora, gravado naturalmente, o grupo Master, que nos acompanha em muitos cultos e que é um grupo que se especializou e se preparou cada vez mais em preparar canções e hinos para louvar ao Senhor. Acompanhemos em oração o grupo Master louvando a Deus. Louvemos com eles. Jesus nos prometeu um conselheiro ser, o forte Deus, príncipe da paz. E como Pai seria para dar-nos amor tão grande que não cessará jamais. Descobri que Jesus Cristo é um Deus fiel, o que nos prometeu cumpriu enfim. Então, a meu Jesus, desejo confessar o que Ele representa para muito mais que meu ser possa imaginar, muito mais do que sei, pois Ele é mais, bem muito mais do que sonhei. Nele encontrei tudo que procurava, o que precisava, só nele achei. Maravilhoso, muito mais pra mim. Deus milagroso é, sempre será. Maravilhoso Deus é o que Cristo é pra mim. Ao relembrar que um dia o Rei da Glória, em forma de um homem se tornou, feliz me faz por ser quanto me amar, ao pensar quem Ele é e quem eu sou. Muito mais que meu ser possa imaginar, muito mais do que sei,
milagroso é, sempre será. Maravilhoso Deus é o que Cristo é pra mim. Ele encontrei tudo que procurava, o que precisava, só nele achei. Maravilhoso, muito mais pra mim. Deus milagroso é, sempre será. Maravilhoso Deus, poderoso Deus, é o que Cristo é pra mim. Maravilhoso Momento muito esperado, o momento infantil. Então, momento infantil. Boa noite, crianças, tudo bem com vocês? Crianças, olha aqui a minha árvore. Olha, tem uns macaquinhos aqui, mas eu tô aqui para falar da árvore. Toda árvore, ela tem o seu início, ela tem o seu começo, ela tem a sua base, que são as suas raízes. E as raízes, elas recebem águas e nutrientes para que a árvore possa crescer linda, possa crescer formosa. Crianças, você também tem as suas raízes, você também tem a sua base, são seus pais. Crianças, vocês têm escutado seus pais, vocês têm obedecido seus pais, vocês têm seguido as orientações dos seus pais, vocês têm seguido as orientações da palavra de Deus. A gente só consegue fazer boas escolhas quando a gente segue as orientações da palavra de Deus, quando a gente serve a um Deus verdadeiro. Vamos lembrar um pouquinho da história de Moisés? Um homem da casa de Levi foi e tomou por esposa uma mulher levita. A mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Quando ela não conseguiu mais escondê-lo, ela pegou um cesto e preparou o cesto para colocar a criança. Ela colocou a criança dentro do cesto e colocou o cesto na margem do rio, e sua irmã ficou à distância para saber o que seria feito com ele. A filha do faraó desceu para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam à beira do rio. Ela viu a cesta entre os juncos e mandou sua serva pegar. Quando ela abriu, ela viu a criança, e eis que o bebê estava chorando, e disse: "Este é menino dos hebreus." Então disse sua irmã, a filha do faraó: "Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie a criança?" Respondeu-lhe a filha de faraó: "Vai." Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó: "Leva este menino e cuide dele para mim, e eu lhe darei o seu salário." Quando a criança cresceu, ela o levou até a filha de faraó, e ele se tornou seu filho. Ela o chamou de Moisés e disse: "Porque das águas o tirei." Crianças, vocês viram que Moisés foi criado por 2 mães. A mãe de Moisés, ela servia ao Deus verdadeiro. E a mãe adotiva de Moisés servia a vários deuses, deuses falsos. Moisés fez a melhor escolha. Ele escolheu servir ao Deus
verdadeiro. Que vocês também possam fazer a melhor escolha para a vida de vocês. Porque se assim vocês fizerem, com certeza vocês terão recompensas maravilhosas para a vida atual e para o futuro de vocês. Tchau, crianças! Beijos! Vamos então, meus amados, agora nesse tempo do nosso culto, meditar na palavra de Deus. Vamos acompanhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para levar aos corações dos irmãos. A minha palavra nesta noite tem por título Nossas Raízes e Nossas Escolhas, né? Vamos tomar a palavra de Deus no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, né? Lá no comecinho, capítulo 2, versos 1 a 11. Texto do livro de Êxodo, capítulo 2, bem no início do livro. Os versos 1 a 11, que diz assim, todos acharam? Pegaram aí o seu material? Então vamos juntos. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. Muito significativo essa identificação do texto. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Deixa eu fazer uma graça aqui. Qual é a mãe que não acha seu filho bonito, não é? Pois é. Olha, isso é antigo, tá vendo? A mulher engravidou e deu à luz um filho, vendo que era bonito, acho que era mesmo, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, revestiu-o de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre os hebreus para que crie este menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. A filha do faraó lhe disse: leva este menino, cria-o para mim, eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já estava grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque o tirei das águas. Agora o verso 11. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu ao encontro dos seus irmãos e viu o sofrimento deles, e viu um egípcio agredindo um hebreu, um dos seus irmãos. Vamos seguir mais um pouquinho. Olhou então para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém, ali matou o egípcio, escondeu-o na areia. Vamos parar aqui, porque eu vou tratar disso mais adiante um pouquinho. Então, qual é o título? Nossas raízes, nossas escolhas. Meus prezados, estudar as ações de liderança de Moisés, quando ele tornou-se adulto, passa certamente pela ideia ou pela necessidade de recordar sua origem. Nasceu num lar hebreu,
de uma família da tribo de Levi. Isso não é pouca coisa. As circunstâncias que Jeová conduziu à casa do faraó foram de fato guiadas, orientadas pela presciência de Deus, pela sabedoria de Deus. Essa herança bicultural teve vários desdobramentos na vida deste homem, e com certeza tal formação na melhor escola da época, na melhor cultura da época, naquele tempo, trouxe uma contribuição inestimável à vida intelectual desse homem, Moisés, bem como na sua estatura de futuro estadista, entre o povo hebreu. Certamente que tudo isso teve desdobramentos que abençoaram a sua vida, quando então precisou lidar, pela direção de Deus, com o povo hebreu, e não foi pouco tempo que ele esteve nessa liderança, porque nós temos aí uma nação em movimento em direção à sua consciência de pátria e de Estado. Meus irmãos, nossa herança cultural e religiosa afeta a nossa vida. E quando essa influência vem logo no comecinho da nossa existência, então, bendita, tão boa influência que vai calar em nosso coração para frente. Eu hoje tenho um objetivo nessa palavra. Vou falar de muitas coisas, mas eu queria que vocês percebessem que lá no final vai ficar muito clara uma ideia e um tipo de auditório que eu estou olhando hoje. Pessoas queridíssimas, mas faltando alguma coisa, e vocês vão perceber isso lá no finalzinho. Se eu sentir que não ficou claro, eu vou declarar. Não é sem sentido que a palavra com P maiúsculo, a palavra de Deus, nos orienta dizendo assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, até quando crescer, não se desviará dele. Embora a minha palavra hoje não seja tão específica, mas eu tenho foco na família. Mas é uma outra coisa que eu quero no finalzinho que vocês tenham percebido. Nessa noite podemos notar alguns resultados do ensino religioso no tempo certo na vida desse homem. Primeiro aspecto: a criança que fomos afeta o sentido de nossa lealdade que precisamos ter. A criança que um dia fomos afeta fortemente o nosso sentido de lealdade. O relato de como Moisés matou aquele egípcio nos mostra uma faceta importante de sua vida, e não é matar que eu quero falar, mas revela um alto grau de lealdade ao seu povo, de que seu coração estava bem imbuído e direcionado. Atenção, que não estamos nem de longe defendendo que para provar que sou leal tenha que sair no braço com as pessoas ao meu redor. Falamos do ardor do seu coração. Vendo aquela situação, ardeu no seu coração um senso de defesa, e isso vai ser mais tarde muito necessário. Parece que não lhe restava qualquer interrogação no coração, porque diante de um conflito entre um hebreu e alguém da terra, ele partia para a conclusão de que errado era o egípcio e certo era o hebreu, e saía na defesa. Isso nos parece aqui claro no texto, mas não é isso, não é desse modo que nós devemos agir, e eu falo disso daqui a pouco na nossa palavra. As influências de nossa infância permeiam profundamente nossas vidas. Que adulto que nós somos, já não se pegou após uma ação, após uma atividade, lembrando que isso veio lá da nossa infância. Essa atitude de agora é reminiscência, é influência daquela criança que nós fomos e como fomos conduzidos. Aliás, os pais precisam ter muito cuidado com o que cerca, com o que está em volta dos seus filhos, zelando com o que vai, como que circundar a sua vida. Parece que a pergunta hoje não é mais
Que programa de TV seus filhos estão vendo? Bom, tem sentido. Mas parece que mais forte hoje, a questão maior hoje é mais complexa. Quais são os sites que seus filhos têm acesso? Você conhece? Você tem conhecimento de quais sites eles visitam? Quanto tempo passam presos ao celular ou a um instrumento semelhante? Antes, quanto tempo passam vendo TV? Bom, isso ainda vale, mas há coisas mais dinâmicas hoje, mais corrosivas talvez e mais graves talvez. Ninguém está imune, ninguém é imune ao ambiente onde cresce. Moisés teve 2 transfundos culturais distintos. Primeiro, absorveu a cultura em sua volta, onde depois de crescido, segundo o que foi combinado com a filha do faraó, ele é levado para o palácio. Atos 7:22 refere-se assim: assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras, testemunho de Estevão. Moisés aprendeu a pensar a partir das ferramentas avançadas da cultura egípcia. Sem dúvida, esse ambiente teve uma influência poderosa sobre Moisés, deu-lhe recursos, mas também precisamos dizer que logo após esse desmame ou esse tempo em que sua mãe, tendo criado, o entrega ao palácio, e quando ele chega à idade de pensar por ele mesmo, por assim dizer, essa influência dessa família, eu sublinhei lá na leitura, família da tribo de Levi, pai e mãe, isso deu-lhe uma substância, deu-lhe uma resistência, criou para ele uma espécie de base. Então aquilo que ele viu no palácio não o comoveu. Vale pensar que ele está um pouco depois de José. Mas certamente sua mãe lhe contou sobre José. E ele está muito antes de Daniel. Mas os princípios que vão reger no futuro a mente de Daniel naquela corte estavam também em seu coração e certamente ele não se contaminou. Por isso que nós temos esse segundo transfundo da sua formação cultural. Porque em casa, no tempo em que pôde estar com a sua mãe e seu pai, certamente ele foi trabalhado, ele aprendeu a história, aprendeu a respeito do seu povo. E isso entronizou no seu coração, né? E agora lá, naquela contaminação palaciana, ele se manteve incólume, separado, não se contagiou. O relevante é que isso aconteceu no tempo certo, o tempo da sua formação. Fora do tempo, meus irmãos, isto é, com os seus começos estragados pela omissão da família, certamente os resultados não seriam os mesmos. Porque parece que a família de Moisés compreendeu assim, marido, né? Mulher, os dois, nós não temos muito tempo. Não sabemos por quanto tempo a filha de Faraó permitirá que o nosso Moisés esteja aqui. Vamos então praticar aqui um intensivo, um mergulho, uma imersão do Moisés em tudo que nós precisamos colocar em seu coração. E isso feito no tempo certo, rendeu excelentes resultados. Amados, essa noção de tempo em relação ao que fazemos com a nossa família é de total importância, é de extraordinária importância. Esse modelo educacional lhe trouxe um poderoso ingrediente na formação do seu caráter. Perfeito não foi, mas Deus foi bondoso com ele, tanto quanto é conosco também. Chegando ao seu momento de decisão, o seu momento em que ele evolui, ele agora pode decidir, ele está preparado. Nossas escolhas começam muito cedo e às vezes nem sabemos que já estamos escolhendo,
precisam estar regidas por uma base estável. O ensino materno, paterno, porque tanto o pai quanto a mãe vinham da tribo de Levi, e eu já disse, isso não era pouca coisa, este ensino contribuiu para a formação daquela personalidade. E então, quando ele entra em contato com aquelas mazelas, ele pôde se manter limpo e separado. Antes, o que sua família lhe passou forneceu-lhe uma base, possibilitou conviver com aquela cultura, com aqueles desmandos idolátricos do palácio, e ele manteve-se sua fé monoteísta no Senhor nosso Deus. Essa responsabilidade de escolher o rumo da sua vida era de âmbito agora pessoal, algo de sua inteira responsabilidade, não estava mais no convívio da sua casa, não tinha ali o resguardo das atenções de seu pai e da sua mãe. Vale perguntar, com o que estamos abastecendo o coração dos nossos? O que entra nessa dispensa imaginária que se introduz na nossa mente e forma o nosso caráter? Com pouco tempo, considerando todo o conjunto da obra, sua mãe já não podia mais influir. Eu imagino, penso que não estou tão errado assim de imaginar, que Moisés, já no palácio, já um rapazola, já um moço, pegava lá o seu carro, puxado por 2 cavalos puro sangue, e vinha lá à Vila dos Hebreus e visitava aquela família. E alguns apontavam, era a sua família. Pode ser. Mas o fato é que o que eles colocaram no seu coração tornou-se efetivamente forte. Voltando ao ponto, é nesse tempo com sua mãe também nós vemos a sabedoria do seu lar, forneceu-lhe os elementos que o ajudaram a se definir. Criamos filhos que precisam ser orientados com os componentes que solidificarão o seu caráter, a sua lealdade ao seu povo, o seu povo de fé. Não importa qual seja o ambiente em que somos criados, bom ou mal, chegará um momento em que haveremos de tomar decisões. Quem continuou num lar estável, num lar sólido, ativo, em algum momento terá que se decidir para onde vai. Aqueles que foram iniciados na fé e agora estão num outro ambiente também vão ter que decidir. Vale então o que foi introjetado nesse tempo próprio, onde essas coisas são possíveis. Chegará o tempo em que nossos valores de raiz definirão o rumo do nosso comportamento. Já nossos pais não estarão mais ao nosso redor. E aí o que a gente aprendeu, que foi a nossa raiz, vai brotar e nos ajudar a definir. Cada pessoa precisa ser responsável com este momento, e aí nossas ações revelarão quem nós somos e a quem somos leais. Segundo, a boa condução construirá um caráter bem formado. A boa condução construirá um caráter bem formado. Não estamos recomendando que ninguém mate ninguém. Esse não é o caminho para ninguém. Mas temos um Moisés profundamente impactado, mas ainda sem saber como tomar as dores daquele povo que ele já sabia ser seu povo. Ele estava cheio das boas intenções. Nossas boas intenções precisam ser conduzidas por Deus mediante os critérios que Ele mesmo nos dá. Boas intenções mal conduzidas não produzem bom efeito. Nossas boas intenções, nossos bons propósitos, vão ser guiados por Deus para que produzam o efeito que Deus quer. Essa é uma boa parceria. Nossas boas intenções, nossos bons projetos e a vontade administradora de Deus sobre eles. E isso dá vitória.
quantas foram as histórias de seu povo que lhe foram contadas? Isso lhe fez formar uma base, um cabedal, uma base, diríamos de notório saber. Uma criança piedosa desenvolve o amor à justiça. Quando Moisés viu aquele capataz egípcio maltratando o escravo hebreu, seu compatriota de raiz, comoveu-se profundamente, faltou controle. As causas da justiça e a prática da justiça precisam fortemente nos envolver. Precisa comover-nos, bem entendido, envolvidos e comovidos com a prática da justiça, mas não tomando a justiça em nossas próprias mãos. Esse não é o bom caminho. Naquela hora, recordou-se do que sua mãe lhe contou, lhe falou a respeito de ser bondoso, e ali aquele capataz não estava sendo bondoso nem um pouquinho com o seu compatriota, e então, onde não havia nenhum ato compassivo, ele sai naquela defesa, e não foi o método que Deus aprovou. Faltou controlar-se, mas essa história está aqui para que nós tenhamos o cuidado, nós entendamos que precisamos nos afetar com a injustiça, mas agir com equilíbrio. O espetáculo da injustiça o indignou profundamente e o fez desejar a justiça para aquele homem sofredor, mas escolheu um caminho que não pode ser aprovado. Irmãos, a experiência da vida cristã introjetam em nossa vida o amor pela justiça. O crente, ao ver a manifestação da injustiça, as privações, a fome pelas quais alguém ao seu redor está passando, é movido e precisa responder, interferir, socorrer, favorecer, ajudar. Pena que não podemos caminhar integralmente com Moisés nesse ponto. A ideia foi boa, o método não foi bom. Vamos com ele então até a indignação. Daí para frente, não queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não estamos no mundo a passeio, meus irmãos, não é aqui o nosso descanso. Então, enquanto transitamos por esse tempo, precisamos olhar em derredor o que está acontecendo. Esses dias, alguns canais têm mostrado ações humanitárias preciosas. Não sei quantas daquelas pessoas são de formação cristã sincera, mas eu digo, convém a todo irmão, a toda irmã, a toda comunidade cristã sincera a andar na direção do socorro. E pode ser que inicialmente o socorro seja o alimento para o prato vazio, o alimento para o fogão que não tem nada para cozinhar. Precisamos ser movidos por questões justas. Ainda precisamos nos indignar com as questões que causam dor, que revelam injustiça, esperteza, sofrimento dos que nos rodeiam, ou em cima dos que nos rodeiam. E dessas coisas já falei agora há pouco. A fome é um agressor terrível à nossa vida. As atitudes que temos de desenvolver passam certamente pela necessidade da sabedoria e amor. Ainda, uma criança bem criada é capaz de tomar decisões acertadas no tempo futuro próprio. Não há quem duvide que Moisés foi uma pessoa decidida. Assim como não há quem duvide que os fins a que desejava chegar não lhe justificavam os meios que ele empreendeu. Pensou bem e praticou mal. Não poderia ter procurado um outro caminho do que aquele do homicídio? Claro que sim. Ficou complicado para ele. Pensou em fugir. Deus precisou multiplicar a sua misericórdia sobre ele para alcançá-lo, mantendo-o nos planos que Deus queria para ele, plano original. Não se pode corrigir uma injustiça praticando outra injustiça ainda maior.
Deus, todavia, não deixou que seus planos de socorro ao povo fossem de água abaixo. Exercendo sua múltipla misericórdia, Deus foi procurá-lo, ajudá-lo a reencaminhar. Deus tinha propósito de libertação para aquele povo que era seu, e isso não era de pouco tempo, era de muito tempo no coração, e não seria a falha de um dos seus servos que isso impediria. Deus não ficou feliz com aquilo, Deus não lhe passou a mão sobre o erro, Deus não fez vistas grossas na falha cometida, mas a libertação teve então que esperar mais um longo tempo. O povo teve que sofrer mais um longo tempo. Quanta coisa aconteceu naquele tempo entre esse dia em que ele foge e o tempo que ele volta. Isso bem dá o que pensar, né? Nós, servos e a obra do Senhor, o que fazemos e como fazemos? Ajuda ou atrapalha? Apressa ou retarda? Avança ou retém? Será que já temos feito a obra sofrer, dar voltas no mesmo lugar, estacionar, porque fomos precipitados como servos, como líderes, ou porque faltou-nos compreensão adequada, ou faltou-nos compromisso, e a obra ficou retardada? Pior, ou porque tenhamos sido omissos no que deveríamos ter feito, ou porque não acolhemos ou não fomos achados no lugar certo para tocar a obra. Deus também entristeceu-se com Moisés. Deus é amoroso e não desejava ver Moisés sofrer todo aquele tempo que decorreu a partir desse instante. Deus é amoroso, não desejava ver Moisés sofrer assim. Então, Deus vai buscá-lo. O crente não pode conciliar-se com a imoralidade que o cerca por todos os lados desse tempo, porque isso não agrada o coração de Deus. Aquilo que Moisés fez não agradou o coração de Deus. Olhar para as crianças nos impulsiona a falar contra a injustiça, contra a exploração sexual, contra a exploração do trabalho escravo, contra a falta de estudo, falta de lazer. Esse cenário precisa despertar-nos, indignar-nos. Entender que o ambiente ajuda a construir o caráter daquele ou daquela que agora apenas brinca, nos deve impulsionar a fazer a obra contra as coisas que vêm interferir nessa criança que hoje a gente olha e que um dia fomos. E agora, claro, nesse culto, muitas crianças estão acompanhando. Falar contra a exploração infantil pelos mercadores de droga ou pelos mercadores da pornografia tem tudo a ver com a nossa indignação. Terceiro e último, os princípios da infância são decisivos. Queria relembrar, quando comecei eu disse eu tinha e tenho um foco. Vou começar a passar por ele. Prestem minha atenção todos, por favor. Terceiro, os princípios da infância são decisivos. A atitude a favor de Deus pode contrariar o mundo à nossa volta. O pedaço de mundo, com o qual a gente interage. O proceder de Moisés não passou desapercebido. No dia seguinte, ele quis mediar uma discussão entre dois compatriotas e eles não aceitaram e jogaram-lhe no rosto o que ele havia feito. Faraó também descobriu, quis apanhá-lo e ele escapou. O mundo secular não se agradará plenamente dos posicionamentos cristãos que precisam caracterizar nossa vida. Muitas e muitas vezes, o que fazemos vai interferir, causando-nos algum desconforto. Preste atenção. Paulo tem uma advertência sobre este assunto em 2 Timóteo 3,12, quando diz assim: e na verdade,
todos que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Quando fala a palavra perseguição, quase sempre nossa mente se reporta aos casos de atentado, de restrição física, a prejuízo físico, a prisões, a cadeias, a sofrimento, a execução. Isso é verdade. Mas provavelmente, no ambiente cordial em que nós estamos, precisamos fazer diferença. E essa diferença certamente pode causar bastante incômodo, tornar-se algo desagradável por conta da nossa postura corajosa, dizer sim ao que deve ser dito sim e não ao que tem que ser feito não. Ao enfrentar o mundo com os métodos ditados pelas propostas que vêm contra nós, em nossa direção, pode ser que causemos certo incômodo, certos constrangimentos. E mais cedo ou mais tarde isso pode trazer-nos até mesmo algumas dificuldades. E umas podem ser grandes, outras pequenas. Ainda bem que o Senhor Jesus nos deixou a última bem-aventurança de Mateus 5,12. Diz assim, lembram-se dela? Vou ler aqui. Bem-aventurados sois quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nós sabemos quanto os profetas passaram. Não imagino que, falando em intensidade, seja o mesmo, não aqui na nossa pátria, mas alguma coisa talvez a gente tenha que enfrentar. O crente maduro de hoje, que recebeu os cuidados da verdadeira fé e dos valores de uma família que não perdeu tempo, pense bem, não acha graça na imoralidade, não aceita a corrupção, não partilha de métodos escusos para a obtenção de vantagens, é sempre exigente com o seu programa de diversão e seus olhos só são postados naquilo que agrada a Deus. Esse crente maduro tem palavras saudáveis em sua boca permanentemente e alimenta o seu coração de sentimentos saudáveis em relação às pessoas que cercam sua existência. Esse crente maduro tem como lema de sua vida as palavras do Salmo 15. Eu me encanto com o Salmo 15. E ele vai ser colocado agora para os irmãos. Então eu vou ler e os irmãos em casa também lerão, calma e pausadamente. Então como começa o Salmo 15? Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? Olha a resposta. Aquele que anda irrepreensível e pratica a justiça, e do coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos o reprobou, aquela coisa reprovável, né? O reprobou é desprezado, mas que honra aos que temem o Senhor, ao Senhor, aqueles que embora jure com dano seu, não mudam, que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe afrontas contra o inocente, aquele que assim procede nunca será abalado. Segundo, o nosso compromisso com Deus pode gerar desconforto. O comportamento de Moisés causou-lhe várias dificuldades e sofrimento. Causou-lhe temor, ele precisou, temeroso, sair. Esse comportamento, martelando em seu coração, obrigou a deixar o Egito, fugir para a terra de Midian. Lá ele foi pastor de ovelhas e lá permaneceu um longo tempo. É assim, frequentemente nosso compromisso, nosso empenho valente com as coisas de Deus nos vem a causar algum desconforto
e sofrimento, mas não tenhamos receio. Não é sofrer por sofrer, nem como prova de ser estoico, isto é, saber racionalmente lidar com o sofrimento, mas é comover-se pela falta cometida. Quero chegar agora no foco que eu falei lá no começo. Vale questionar o adulto que você é, e esse adulto que você é vem de qual criança que você foi? A criança que você pode hoje encaminhar, moldar, vai chegar ao adulto que você sonha? Por outro lado, avaliando o que você faz e o modo como vive diante das ofertas seculares ao seu redor, isso combina com o ensino que lhe foi dado na sua formação? Você é hoje o resultado do que sonharam para você? O seu hoje honra o seu ontem? Melhora ou piora? Quero repetir. Avaliando a criança que você está construindo, quem ela será futuramente? Preste atenção. Será que alguém foi criado com todos os ensinos da fé cristã e agora está afastado desses caminhos, seguindo uma direção que não combina com os princípios que foram ensinados e repetidos e aprendidos? Se aquela pessoa que criou e que lhe instruiu, se aquela pessoa pudesse conceituar o que você é, com o que ela sonhou, que resultado daria? Nossas raízes orientarão nossas escolhas, nossa vida moral, nossa vida religiosa, nossas decisões, nossas escolhas. Nossos primeiros passos na fé são capazes de determinar as consequências de nossa eternidade. Lembro a canção de domingo passado, garantindo, prometendo que não ia desistir, que não ia tomar outro rumo. Mas será que eu tenho diante de mim alguém hoje que já como que cantou isso, já professou isso, já garantiu isso e foi se afastando lentamente? Eu queria colocar você hoje diante dessa verdade. Você se lembra, adulto, jovem, do que lhe foi ensinado e de como você está agora? Graças a Deus, porque muita gente está fiel a isso. Mas que tristeza, alguns caminham por caminhos que não são aqueles sonhados antes. E quem sabe, ainda a pessoa que lhe instruiu, ainda vive, e sabe o que lhe ensinou, e fica triste pelo que você está sendo. Os caminhos da nossa meninice, juventude com o Senhor determinam a eternidade. Moisés passou longos anos pastoreando ovelhas, um estadista, um homem preparado em toda a sabedoria egípcia, alguém que podia ser o próximo faraó, cuidando das ovelhas. Não é pecado, não é desdouro nenhum, mas foi um tempo certamente de aprendizado, mas todo esse tempo o povo estava lá ainda sofrendo. Que tempo foi esse na vida desse homem? Que bom que ele, acolhido ali em Midian, alguém o recebeu, o amparou, deu-lhe tempo para pensar, mas foi como que andando em círculos, né? Sem rumo certo, sem realizar, até que achou um caminho de volta. Que bom, achou, né? Tem gente que não acha. Você não precisa repetir essa história de distanciamento. Pode ser que, eu repito, esteja falando a alguém que está ainda vivendo esse círculo. Afastou-se e agora precisa retornar. Mas, assim como Moisés um dia olhou e viu aquela
aquele fogo, aquela sarça, aquela árvorezinha crepitando que não parava, não acabava. Foi naquela direção e era uma manifestação de Deus chamando a sua atenção e ele então obedece. Eu queria chamar você hoje a imaginariamente olhar para um outro cenário, vívido, tão vívido quanto, tão real quanto aquele. Eu falo da cruz de Cristo. Queria que você olhasse com a sua mente para aquele monte, para aquele lugar, para aquela elevação fora da cidade e visse ali o Senhor Jesus na cruz, mas ouvisse a sua palavra, quando ele disse que o Pai perdoasse, porque não sabiam o que estavam fazendo. Perdão, ele ofereceu a partir dali. Se você olhar nessa direção, duas coisas podem acontecer. Os que já seguem o Senhor Jesus com inteireza de coração vão sentir um renovo. Estou perdoado, fui justificado, eu agora estou limpo diante de Deus. Primeira coisa. A segunda coisa é que você pode ter a remissão dos seus pecados. E quem sabe, agora, nesse momento, você esteja recordando dos seus bancos de igreja, seus bancos de escola dominical, seus bancos de escola bíblica de férias, lembrando da sua professora, lembrando do seu pastor, lá no começo da sua vida. E agora, retornar. Foi isso que eu disse no começo. Hoje estou também preocupado com o seu caminho, ou talvez, para alguns, descaminhos. O convite de hoje para o seu coração é que você precisa, com certeza, receber de volta que as raízes na fé cristã demandam direção para a sua escolha. Graças a Deus que temos na história da igreja e de muitas pessoas que vieram de um lugar muito ruim, não teve raízes saudáveis, mas bondade de Deus, vieram para o Senhor, reconheceram seus pecados. Mas muita gente que tem encontrado, lembra-se saudosa do seu bom tempo, de escola dominical, de união de adolescentes, de juventude, do coro, dos grupos musicais, do teatro da igreja, e agora anda em círculos. Nessa hora, retome a mirada da cruz. Ali, o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, sabemos disso, e ali foi dito: Pai, perdoa-lhes. E eu peço a Deus que nessa hora você faça isso diante dele e suplique perdão. Venha de volta, retorne. Grande alegria na terra, grande alegria no céu, e que para isso o Senhor te abençoe. Amém. O hino que a gente canta agora, Mas eu sei em quem tenho crido. Você pode fazer uma ligação comigo? Se eu estou falando a esse grupo, entre todos os outros, claro, eu sei em quem tenho crido, que eu criei. Me afastei, mas eu criei, eu ainda creio. Eu sei que Ele é poderoso para me resgatar, para guardar a minha fé, o meu tesouro, até aquele dia. Então cantemos jubilantes, seguros, mas eu sei em quem tenho crido, e que Ele complete no seu coração. Cantemos. Salvador.
Queridos, culto terminando. Vontade de continuar toda a vida, né? Mas não pode. Vamos encerrar agora. Grande abraço a todos. Final de noite dominical abençoado em sua casa. Uma noite abençoada, uma próxima semana também feliz. Vamos lembrar, olha, sábado que vem e domingo próximo estaremos com o nosso congresso. Temos salas virtuais, teremos um momento de crescimento, teremos palavras específicas para crianças, para adolescentes, para jovens solteiros, para adultos. É um investimento que a igreja faz, objetivando abraçar a família e transferir à família valores adequados. Então, próximo fim de semana, Congresso da Família. Por agora, um abração forte. Deus a todos guie e abençoe. Vamos orar com a irmã Eni Peçanha Silveira. Oremos com a nossa irmã. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez aqui na Tua presença, para poder Te agradecer. Ó Deus, queremos Te agradecer pelo culto agora que se encerra, queremos Te agradecer pelos cânticos, Senhor, que ouvimos. Ó Deus, queremos, Senhor, Te pedir que essa mensagem possa ficar nos nossos corações e possamos, Senhor, colocá-las em prática. E queremos Te pedir também que essa mensagem, esses cânticos, Senhor, esse culto de hoje possa ter chegado, Senhor, aos corações que estão precisando, Senhor. Ó Deus, dê a paz que nós precisamos, dê a saúde também, Senhor. Muito obrigada pelas famílias da igreja, Senhor. Nós precisamos, Senhor, tanto de Ti. Ó Deus, queremos Te pedir agora pela semana que se inicia, que nós possamos ter uma semana abençoada, que tudo o que fizermos, Senhor, seja para a Tua honra. Obrigada pela programação que iríamos ter durante a semana. Ó Deus, muito obrigada mais uma vez. É o que eu Te peço em nome de Jesus e Te agradeço hoje, Senhor, e sempre. Amém. E agora, amados, a bênção. Diz assim a palavra: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.